é relativa. Ouspensky. Nada que seja real é obstáculo ao despertar. São as coisas imaginárias que nos mantêm adormecidos, e essas devemos abandonar. A consciência moral é um sentimento possível aos homens absolutamente comuns. É um sentimento íntimo da verdade em relação a determinada coisa especial ou a outra, ou a uma terceira. A relação pode ser errônea, mas o próprio sentimento será inteiramente justo. Estamos habituados a pensar e fazer as coisas de um modo. E se por alguma razão agimos de maneira diferente, temos um senso desagradável que chamamos de consciência moral. A moral é relativa, mas a consciência moral é absoluta. É uma emoção especial, suficiente para que se tenha um sentimento geral de que alguma coisa pode estar certa ou errada, mas insuficiente para que se diga o que está certo e o que está errado. Esse sentimento tem que ser desenvolvido. Se a consciência moral despertasse plenamente no homem no estado atual, ele não seria capaz de se adaptar às coisas, não seria capaz de mudar nada. A consciência moral destrói os amortecedores para que o homem se veja indefeso diante de si mesmo. E, ao mesmo tempo, não possa mudar, fazer o que saber ser certo. Dessa forma, deve primeiro desenvolver a vontade, pois se assim não acontecer, se achará em situação muito desagradável, além do seu controle. Quando adquire o controle, pode-se dar o luxo de ter consciência moral, mas não antes. A consciência moral é mais ampla, pois mesmo que lembremos de momentos de remorso, será útil. No entanto, é necessário saber em que se baseia o remorso. A consciência, assim como a consciência moral, vem da essência, mas não da nossa essência, pois esta é mecânica. Quando nos tornamos conscientes, compreendemos melhor o aspecto moral das coisas, pois o contrário da moralidade é a mecanicidade. E nos tornando conscientes, podemos controlar a nossa conduta. Existem várias coisas que podemos pensar que são absolutamente certas, mas do ponto de vista do sistema, são totalmente erradas. É difícil falar de modo geral, mas quanto mais estudamos o sistema, tanto mais nos veremos a nós mesmos. Podemos nos causar muitos danos, pensando que somos absolutamente morais, danos concretos e não apenas no sentido moral. O sistema, sobretudo, nas fases posteriores tem um código de regras muito mais estritas e, ao mesmo tempo, talvez mais liberais do que tudo mais. No entanto, sempre podemos começar do ponto de vista do que é mecânico e do que é consciente. Se não tivermos um propósito definido, não trabalhamos para um fim determinado. Porém, se assim o fizermos, a consciência moral nos ajuda a chegar à nossa meta. A parte inevitável do processo de desenvolvimento de si mesmo é o despertar da consciência moral. E o despertar desta evitará qualquer possibilidade de utilização dos novos poderes para uma finalidade errônea. Em realidade, nada que possamos considerar errado ou mal. Devemos compreender que,
o despertar da consciência moral. Não nos permitirá fazer nada que seja egoísta, ou contrário aos interesses dos outros, ou prejudicial a quem quer que seja. A consciência moral tem que ser despertada, porque com a consciência moral adormecida, sempre cometeremos erros e não veremos as contradições em nós. Contudo, se seguirmos certas ideias conscientes, só por isso nos tornaremos mais despertos. Uma coisa é ver e outra é fazer alguma coisa, assim como conhecer é uma coisa, alterar é outra.